Se você foi aquela filha que nunca deu trabalho, aprendeu a engolir o choro, ser forte, ser boazinha, tudo sem reclamar, então esse vídeo é pra você. E calma, você já vai entender o que isso tem a ver com a maternidade. Você já parou pra pensar como a nossa história de vida influencia muitas vezes sem a gente perceber, na maneira como a gente educa os nossos filhos? Hoje eu quero abrir o meu coração e dividir algo que, por muito tempo, eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu cresci ouvindo que eu era uma menina muito boazinha, que nunca dava trabalho, mas na verdade, eu não era assim só porque eu queria. Caçula de 4 filhos, eu vi os meus irmãos mais velhos sendo duramente corrigidos. Quando eles faziam algo que os meus pais não aprovavam, ou quando eles reclamavam, quando eles se irritavam, quando eles choravam, a resposta era sempre muito rápida e muito dura. Para com isso agora, porque eu tô mandando. E aí logo em seguida, eles apanhavam e eu ficava com medo. Eu não queria ser corrigida da mesma forma. Então, bem cedo, eu aprendi que para me proteger, eu precisava ser perfeita. Eu não podia errar, eu não podia chorar, eu não podia reclamar, eu não podia expressar o que eu sentia. Ser boazinha virou a minha armadura. Virou o meu jeito de buscar aceitação, de buscar amor, mesmo sem que eu tivesse noção disso, porque eu era só uma criança. Porém, junto com tudo isso, veio o medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de ser quem eu realmente era. O que eu não percebi é que mesmo depois que eu cresci, essa exigência ficou dentro de mim. Quando eu me tornei mãe, isso floresceu de um jeito que eu não esperava. E aí, de forma inconsciente, eu achava que eu precisava ser perfeita como mãe também. Dar conta de tudo, controlar tudo, criar filhos certinhos, porque lá no fundo eu tinha aquele medo. Se eu não for perfeita, algo ruim vai acontecer. Foi então que caiu a ficha. Eu estava, sem perceber, tentando moldar os meus filhos para serem os filhos certinhos, os filhos bonzinhos, os filhos que nunca davam trabalho, como eu tinha sido um dia. E tudo isso não foi por maldade, mas foi por medo. E aí quando a minha filha chorava, quando o meu filho fazia birra, eu sentia logo aquela vontade de controlar, de calar. Era como se meu corpo entrasse em alerta, porque para mim, expressar sentimentos sempre foi uma coisa errada, proibida. Quando eu percebi tudo isso, eu entendi que eu não queria que os meus filhos carregassem esse peso que eu carreguei. Eu não queria ensinar para eles que sentir é errado. Mesmo que eu tenha crescido na igreja, que tenha ouvido quanto Deus me ama e que Ele me acolhe do jeito que eu sou e que todos os sentimentos que existem dentro de mim foi Ele mesmo que colocou lá e que não tinha problema nenhum sentir. Chegou um momento, depois de adulta, em que eu realmente precisei de uma ajuda profissional. Foi aí que eu comecei a fazer psicoterapia. E aí eu comecei a olhar para aquelas feridas escondidas, para aquelas dores da infância. E eu quero deixar bem claro que eu continuo acreditando em Deus para curar todas as nossas feridas emocionais. Mas eu também acredito que Ele capacita e dá sabedoria para profissionais como os psicólogos, para com as ferramentas certas nos ajudar a chegar em uma solução que a gente jamais conseguiria chegar sozinha. E também é importante dizer que eu não culpo a minha mãe. As poucas histórias que ela dividiu comigo sobre a infância dela foram histórias de muita dureza. Ela teve um pai muito bruto que batia por qualquer motivo, tinha uma filha favorita e ela, sendo a filha mais velha, acabava levando a culpa de tudo que acontecia. Minha mãe também não recebeu acolhimento e muito menos amor dos pais. Então, como ela faria diferente com os filhos? Mesmo assim, ela fez o que conseguiu fazer com o que tinha, da forma como ela sabia. Hoje, com a ajuda que eu busquei para mim, eu consigo enxergar isso de uma maneira com muito mais amor e com muito mais compaixão por ela. Mas eu também entendi, o amor que eu recebi dela, da maneira como ela pôde me dar, não me impede de querer fazer uma história diferente com os meus filhos. Eu posso honrar a história dela e ao mesmo tempo construir uma história diferente para os meus filhos. A cada descoberta na terapia foi como abrir uma janela de possibilidades para mim. Hoje, quando um dos meus filhos chora, eu tento lembrar que tá tudo bem sentir. Então, eu posso respirar fundo e falar: tá tudo bem, pode chorar. Quando eles se irritam com algo que para mim não é tão terrível, mas para eles é, eu tento acolher e não calar.
Esses dias a minha filha de 8 anos me disse que ela falou para uma amiguinha da escola calar a boca porque ela queria falar e essa amiguinha não queria deixar. E antes, o meu impulso seria imediatamente corrigi-la. Mas você não pode falar assim, é desrespeitoso, não mandamos ninguém calar a boca aqui em casa. E olha que até pareceria um discurso bem bonito, né? Cheio de boas intenções. Mas dessa vez eu consegui ver além. Eu entendi que aquela era a forma que ela encontrou de botar pra fora a raiva que ela estava sentindo. E então eu perguntei pra ela: "E você se sentiu melhor depois disso? Ela te deixou falar?" E ela respondeu: "Não adiantou nada." E aí eu disse: "Então não funciona gritar com as pessoas, né?" E ela mesma sozinha concluiu: É verdade." Esse momento me mostrou que quando a gente acolhe o sentimento primeiro, a criança se sente livre para refletir, não por medo de ser repreendida, mas porque ela sente que é amada, mesmo com seus erros, seus tropeços, suas emoções. E eu percebo que ao libertá-los, eu também estou me libertando. Não é fácil. Muitas vezes eu ainda sinto aquela voz interna querendo controlar, querendo exigir perfeição. Mas hoje eu tô mais consciente disso e posso escolher diferente. Quando a gente busca se curar, a gente não tá falando que os nossos pais foram ruins. A gente só tá dizendo: eu reconheço a sua dor, mas eu escolho fazer diferente. Por mim, por meus filhos, pelo futuro da nossa família. Ser mãe é também cuidar da criança que eu fui e permitir que ela exista, que ela sinta e que ela seja acolhida. Se você sente que de alguma forma também carrega essa história, se você quer quebrar esse ciclo e dar a chance, dar a liberdade para os seus filhos serem eles mesmos, para eles serem inteiros, escreve aqui nos comentários: eu também quero quebrar o ciclo. Aí eu sei que você chegou até aqui. E lembre-se, você não está sozinha. Eu também ainda estou passando por esse processo de cura. E a sua história pode ser o começo de uma nova história para os seus filhos. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração, fiquem com Deus. Tchau!